Muito boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live da Igreja Batista Memorial, nossos estudos bíblicos de quinta-feira. Nós temos trabalhado os capítulos 11 a 14 da primeira carta aos Coríntios, tratando do tema o culto espiritual, ou o culto que agrada a Deus, o culto que devemos realizar quando a igreja está reunida. Quando a igreja se reúne, a igreja ela mostra aquilo que ela acredita. Ou seja, o culto deve ser um reflexo da nossa fé, né, da nossa confissão de fé, daquilo que nós acreditamos. Então, quando eu assisto um culto, ou participo de um culto, melhor dizendo, eu estou ali naquele momento confessando a minha fé. Eu estou expressando, através da leitura bíblica, né, de ouvir a palavra, das orações, né, dos louvores, dos hinos cantados, da pregação da palavra, do estudo bíblico, eu estou expressando, não é, através da minha vida, junto com os meus irmãos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu confesso para a minha vida, aquilo que é o fundamento da minha existência e da minha vida. Né? Então a gente tem tratado disso, né, aqui, quando Paulo aplica esses princípios à igreja de Corinto, e com isso nós tiramos importantes lições espirituais no que diz respeito ao uso dos dons espirituais. E agora falando sobre, né, um dos capítulos mais belos da Bíblia, que é o capítulo do amor, onde nós temos a maior descrição em toda a Bíblia sobre o que é o verdadeiro amor. Onde Paulo descreve de uma forma muito profunda, aplicando a igreja de Corinto, né, e nos trazendo importantes aplicações para a nossa maneira de viver, para o nosso comportamento. O que é realmente o amor. Primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 4 até o versículo 8. Né, esse é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, né, que nós iremos nos fundamentar para o estudo de hoje, tá bom? Só o amor triunfa, olha só o amor triunfa, ok? Vamos orar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu na Tua presença, e pedimos que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar em mais uma live, ó Deus, que esse instrumento, ó Pai, esse recurso que o Senhor nos concede, que o Senhor nos deu, possa, ó Deus, ser um meio, ó Pai, para que o Evangelho atinja pessoas que ainda não te conhecem, atinja pessoas que muito provavelmente jamais entrariam numa igreja cristã, numa igreja evangélica, mas que através, ó Deus, desse meio, e com a amizade que tem com muitos membros da igreja, essa pessoa possa, ó Deus, conhecer a verdade, o caminho e a vida que é Jesus. Ó Deus, venha, ó Deus, também edificar a tua igreja, transformar nossas mentes, nos renovar o entendimento, nos fazer mais desejosos de estar compartilhando a tua palavra, e também, ó Deus, de voltar a reunir. E quando voltarmos a nos reunir, nós possamos valorizar ainda mais esses momentos de reunião, de celebração tão importante, ó Deus, para a nossa edificação e para a proclamação do Evangelho. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua orientação e sabedoria que vem do alto, ó Pai, que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler aqui na revista atualizada. E eu sempre, né, de vez em quando eu vou estar lendo também em outra versão. Eu sempre estou usando aqui duas versões, mas eu vou ler numa versão mais conhecida dos irmãos, mais próxima, né, daquilo que a maioria das igrejas, dos irmãos, né, tem lido e conhecem, tá bom? É uma passagem muito conhecida e vamos então nos aprofundar um pouco nela. Primeira carta aos Coríntios 13, versículo 4 ao versículo 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas
regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Muito bem, eu li o versículo 9 aqui, né? Mas nós vamos focar, né, do versículo 4 ao versículo 8, se bem que nós não iremos tratar de tudo hoje, né? Do versículo 4 ao 8, nós não vamos falar de tudo. Nós vamos dar sequência, tá? Na próxima oportunidade. Semana que vem é semana de oração, mas nós vamos dar sequência, tá bom? A esse tema, que é essa descrição que Paulo faz do que é o amor. Então nós vamos aqui, de forma bem objetiva, clara, né? Com calma, com tranquilidade, vamos nos aprofundar nessa verdade tão preciosa. O que Paulo quer nos ensinar sobre o amor? Aqui Paulo nos ensina que somente o amor triunfa. Somente o amor triunfa sobre todas as coisas. A verdadeira espiritualidade de um cristão, de uma igreja, a verdadeira marca de um cristão deve ser o amor, com que devemos amar uns aos outros, como a palavra nos ensina. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. É o amor que vai definir a espiritualidade de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Então Paulo explica, né, aos coríntios que tipo de amor é esse, né? Que tipo de amor a que ele está se referindo. Então nessas palavras ele começa a descrever esse amor. O amor que ele havia se referido aqui, né, nos primeiros versículos, versículo 1, 2 e o 3, quando ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é esse, então? Que mesmo que eu faça façanhas tremendas, mesmo que eu realize milagres extraordinários, sem esse amor, qualquer obra extraordinária, por mais extraordinária que existe, e aqui Paulo usa um recurso de linguagem, né, para falar de um exagero impossível, né? Ele exagera aqui, mostrando que você pode chegar no limite de toda a sua capacidade, de toda a sua capacidade humana, né, em todos os sentidos, para realizar qualquer coisa, qualquer feito humano, e além do que é humano. Mas se você não tiver esse amor que Paulo descreve aqui, tudo isso será inútil. Então o amor é mais importante do que todos os dons espirituais, todas as habilidades e capacidades. Porque sem o amor, os dons não terão uma boa utilização. Eles serão totalmente inúteis. Só trarão divisão, né, e problema na vida da igreja. A igreja precisa cada vez mais se encher do amor, ser governada pelo amor de Deus, para que dessa forma, somente agindo com amor, ou seja, com a motivação correta, com a atitude correta, né, vencendo o egoísmo, vencendo, né, a soberba, o orgulho, é que a igreja conseguirá prevalecer sobre todo o mal, sobre todo o pecado. Somente assim a igreja vai prosperar de verdade. Paulo apresenta então o remédio para a cura dos problemas da igreja em Corinto. E aqui Paulo descreve esse amor para que os coríntios pudessem ter discernimento espiritual,
para que eles pudessem avaliar os seus próprios corações e ver aonde eles estavam errando, para que houvesse cura, né, para que o problema pudesse ser exposto e eles pudessem tomar o remédio, aplicar no lugar certo, né, e dessa forma procurarem o verdadeiro crescimento, né, espiritual. Então Paulo, quando ele vai descrever o amor, ele o faz de três modos, de três maneiras, né? Primeiro, Paulo ele define o que é o amor. Ele diz, ó, o amor é isto. O amor é. Ele vai usar apenas duas características. É claro que as outras características ele vai falar de outra forma. Escute bem. De três maneiras ele descreve o amor. Primeiro, dizendo o que é. Segundo, dizendo o que não é. Né? Em segundo lugar, dizendo o que não é. E, em terceiro lugar, Paulo vai dizer o que o amor faz. Então, o que é o amor, o que o amor não é, o que ele não faz, e o que o amor faz. Então, de três modos, Paulo apresenta para nós todas as características, né, desse fruto espiritual. É claro que Paulo poderia ter colocado muitas outras características. Poderia ter falado muito mais. A lista poderia ser enorme de virtudes, né, do caráter cristão, do caráter de Jesus, assim como Paulo faz no fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, 22. Mas aqui Paulo ele separa, ele escolhe muito bem as palavras. Orientado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, usando a sua mente cristã, como cristão, como servo de Deus, Paulo usa muito bem as palavras, porque ele está tentando falar a uma igreja local. Então, cada texto na Bíblia nós precisamos analisar de acordo com o seu contexto. O que ele quis dizer àquela igreja? A quem aquele texto está falando? Para que assim também possamos aplicar a nós. Então Paulo ele se dirige a uma igreja, né, de acordo com seus problemas, ele aplica, né, essa mensagem, esse ensino, esses princípios a uma igreja local, né, com seus problemas que ele havia enumerado. Então quando Paulo ele fala, né, dos problemas da igreja, Paulo não fica apenas falando dos problemas da igreja, apenas enumerando. Paulo apresenta a solução de várias formas. E aqui ele fala do coração do problema. Ele vai no âmago. Ele mostra que lá no coração, lá no nosso eu, está faltando verdadeira humildade cristã. Porque a soberba tomou conta. Aqueles que se diziam espirituais, eles eram os mais soberbos na igreja. Por quê? Porque eles se vangloriavam dos dons espirituais. Eles se vangloriavam de realizar maravilhas, de falar outras línguas. Alguns, porque tinham recursos financeiros, humilhavam os que eram pobres. Pobres no sentido material que eu digo. E aqueles que tinham poucos recursos ficavam invejando aqueles que tinham mais recursos materiais. Então era uma igreja dividida, uma igreja cheia de partidos, cheia de problemas. E eles precisavam resolver isso. E Paulo vai instruindo a respeito dos dons espirituais e a maneira como os dons devem ser administrados, como os dons devem ser governados, como nós devemos utilizá-los para a edificação da igreja. Então, por isso que nós temos, né, o capítulo 13 da carta aos Coríntios, quando Paulo vai descrever o que é o verdadeiro amor. Então, o que é o amor? Primeiro, o que é o amor? Paulo usa duas características em que ele afirma o que é, para depois, de forma negativa, dizer o que não é. Então, primeiro ele afirma, né? Paulo descreve o amor em duas características para afirmar o que é. Então, Paulo vai dizer que o amor é paciente
E o amor é benigno. Essa palavra, né, paciente, na língua original, ela significa literalmente ter um ânimo longo. Ânimo longo. Ou seja, o que estava faltando aos coríntios, essa era a paciência que nos leva a tolerar os irmãos problemáticos, que nos leva a ter paciência para com os irmãos em Cristo, nas suas dificuldades, dos seus problemas, que nos leva a com ânimo longo, né, com bom ânimo, a suportar todas as coisas por amor, para ver, para corrigir, para exortar, né, para levantar aquele que está caído, ao invés de sermos impacientes, ficarmos irados facilmente, ao invés de termos um pavio curto. Aquele que age com amor, que é cheio do amor de Deus, é paciente porque tem um longo ânimo. Ou seja, é capaz de manter a cabeça tranquila, se manter calmo diante de um problema, por mais que sejamos tentados a ficar irados, por mais que sejamos tentados, né, a desistir da igreja, a desistir do pastor, a desistir dos nossos irmãos, a desistir de continuar perseverando, nós começamos a buscar a Deus e começamos a praticar a sua palavra, a agir com paciência, né, a agir com longanimidade, né, suportando aqueles que são mais fracos, aqueles que têm mais dificuldade, buscando sempre usar os nossos dons, usar as nossas habilidades, os nossos talentos para beneficiar o outro. E aqui Paulo fala, é paciente e é benigno, porque o benigno é aquele que pratica boas ações, é aquele que pratica atos de bondade na vida do outro, em benefício do próximo, em benefício do outro. É assim que age o amor. O amor é bondoso, o amor é benigno. Então, amados, a paciência é uma característica, um fruto do Espírito. A paciência é característica do amor cristão. Um amor que tudo perdoa, um amor que não guarda rancor, né? Nós vamos ver isso lá em Efésios também. Se você puder, né, acompanhar na sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia também para nos acompanhar, lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 32. Eu quero ler aqui alguns versículos. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Paulo também fala sobre isso. Ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Para que haja perdão na igreja, tem que haver o amor paciente, porque o amor sempre vai agir com paciência para suportar e para perdoar todo tipo de ofensa. Provérbios, eu quero ler um versículo em Provérbios também, que nos traz muitos princípios espirituais. Provérbios, no capítulo 10. Olha o que diz lá no livro de Provérbios. Capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, 12. Que diz assim, olha só. A falta de paciência. O que a falta de paciência produz e o que a paciência produz. Né? A paciência é o amor, né? O ódio excita contendas. Então, diante de uma discussão, quando nós agimos com raiva, com ira, com ódio, aquilo vai pegar fogo, né? É como você jogar gasolina numa pequena labareda. Vai sair uma labareda muito maior, muito grande. Quando você age com ódio, então você está suscitando mais contendas, mais discordância, mais briga. É isso que diz a palavra. O ódio excita contendas.
Mas o amor cobre todas as transgressões. Não é passar pano. Não é cobrir no sentido de não enxergar o problema. Não é isto. É cobrir no sentido de levar a restauração. No sentido de enxergar o mal e confessar o mal. De abraçar, né, de reconciliar. O amor cobre todas as transgressões. Perceba isso. Por isso que Paulo diz que o amor é paciente. Lá em 1 Pedro também, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro 4, 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então a gente tem aqui o apóstolo Pedro fazendo eco ao ensino de Provérbios, que nós acabamos de ler. Provérbios 10, 12. Pedro vai dizer a mesma coisa. Nós temos que ter intenso amor uns para com os outros, porque se nós não tivermos amor, o mal vai prosperar. O mal vai prosperar no meio da igreja. Então não pensa que porque você tem dons espirituais, porque você tem muitas capacidades, que você é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa que tem muita paciência. Uma pessoa que não tolera nada, uma pessoa impaciente, iracunda o tempo todo, tal pessoa não tem o fruto do Espírito e talvez nunca nasceu de novo. E aí Paulo vai dizer, o amor é paciente e benigno, porque o amor, ele pratica atos de bondade na vida do outro. O amor sempre vai desejar o bem das demais pessoas, nunca vai desejar o mal. O amor é benigno porque ele busca crescimento espiritual. Então ele não vai desejar que uma pessoa escorregue na casca de banana para que ela possa se sentir melhor ou superior ao outro. Sempre deseja o bem. A pessoa que age motivada pelo amor de Deus sempre vai desejar o que é bom. E aí Paulo vai fazer o que agora? Então ele afirma o que é o amor é paciente, ele é benigno. Agora, de outra forma, Paulo vai descrever o amor numa negativa, de forma negativa, dizendo o que não é. Então, o que não faz o amor? O que o amor não faz? O amor não faz o quê? Vamos ver de que forma Paulo nos ensina aqui. Primeiro, e aqui, né, a parte do estudo ela é um pouco mais longa, tá? Ela é um pouquinho mais longa, porque Paulo usa muitas negativas para dizer o que o amor não faz. Primeiro, Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Olha só que interessante. Eu quero ler aqui na NVT, né? Paulo diz assim, ó, o amor não é ciumento. Então, o que o texto está querendo dizer? No original, esse ciúmes aqui tem a ver com inveja. Não é o ciúme no sentido de zelo, de cuidado. Não é nesse sentido. O sentido é que esse arder em ciúmes se refere à pessoa que não pode ver ninguém se dar bem, que ela fica ressentida, que ela fica triste. Ela não consegue ver uma pessoa que prospera espiritualmente ou materialmente, uma pessoa que está se desenvolvendo espiritualmente, ela não consegue ver ninguém se dar bem na vida, né, podemos assim dizer, sem ficar de alguma forma ressentida, né, sem fazer algum tipo de comparação. Ela arde em ciúmes porque ela tem um falso zelo espiritual. Na verdade, tal pessoa só está preocupada consigo própria.
Ela quer ser melhor do que todo mundo. Ela se acha melhor do que as outras pessoas. Então, quando ela encontra alguém com alguma habilidade, alguma capacidade muito superior a dela, ela começa a pôr defeito na pessoa. Porque ela se arde em ciúmes, ela pega fogo em ciúmes. Porque ela acha que só ela é importante. Então, o amor não é assim. O amor, então, ele não é invejoso. O amor não inveja o que os outros têm e o que os outros fazem. O amor não faz isso, não. O amor não vive a se comparar com os outros e nem fica indignado ou ressentido, né, quando vê alguém ou determinada qualidade, dons, talentos ou prosperidade em qualquer área da vida de outra pessoa. Não vai ter inveja de ninguém. Os judeus, quando entregaram Jesus para ser crucificado, diz a Bíblia que aqueles judeus, aqueles líderes judeus, juntamente com a boa parte daquelas pessoas que estavam seguindo os líderes, quando eles entregaram Jesus para ser crucificado, diz a Bíblia que eles fizeram isso movidos por inveja. Porque quando eles estavam perto de Jesus, os sacerdotes, os levitas, aqueles homens que rejeitaram Jesus, quando eles estavam ali ouvindo Jesus, vendo Jesus, as suas obras maravilhosas, a perfeição de Cristo, Cristo não tinha defeito, não havia nada com que o acusar. Jesus vive uma vida perfeita, sem erro, sem pecado. Jesus nunca cometeu um erro na vida. E isso produziu o quê? O que isso produziu no coração daqueles líderes, daqueles judeus? Inveja. E diz a Bíblia que eles entregaram Jesus movidos por inveja. Está lá em Mateus 27, 18. É por isso que, como diz aquele ditado, né? A inveja mata. Já ouviu falar isso? A inveja mata, né? Aqui em Mateus 27, olha o que diz aqui. Mateus capítulo 27, versículo 18. Mateus 27, 18. Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos, judeus, tinham prendido Jesus por inveja. Veja, Pilatos sabia disto. A Bíblia está testemunhando, é o testemunho dos apóstolos, que Pilatos sabia que os judeus, os líderes religiosos do tempo de Jesus, lá de Jerusalém, eles haviam entregado Jesus movidos por inveja. Então a inveja é uma coisa perigosíssima, é obra da carne, é diabólico. Não é agir com amor. O amor nunca age com inveja. O amor não arde em ciúmes. O apóstolo Paulo também sofreu, foi perseguido, lá em Atos 17:5 também fala que ele sofreu por causa da inveja dos líderes. Então, amados, só o amor vence esse espírito de competição, essa necessidade de se comparar. Somente o amor pode vencer esse ressentimento, essa tristeza que às vezes a pessoa sente pelo sucesso do outro, pela alegria do outro. Na igreja não deve ser assim. E em nenhum lugar deve ser assim. A começar de nós, né? A começar do povo de Deus, a começar da igreja de Cristo. Nós precisamos desenvolver esse grande amor. Esse amor que vence o espírito de competição, o espírito de se comparar com os outros, né? O espírito de ressentimento. Paulo continua descrevendo, então, de forma negativa, né? Então, o amor não arde em ciúmes, ou seja, não é invejoso. O amor, então, ele não se ufana. Né? O que significa, então, que o amor não se ufana? Né? Significa que o amor não chama atenção para si próprio. O amor não se vangloria dos seus próprios feitos. O amor não se exalta. A pessoa que tá
cheia do amor de Deus, a pessoa que está agindo com amor, não procura chamar atenção para si própria, mas ela procura apontar, ela procura olhar na vida do outro e procurar beneficiar os outros. Ela não procura ficar se exibindo. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou uma pessoa maravilhosa. Subindo num pedestal, se exaltando, buscando aplausos das pessoas. O amor não se ufana. Ou seja, o amor não fica apontando para as suas próprias virtudes, para as suas próprias qualidades. Não se gaba dos seus feitos, não. Fica se gabando, né? Olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz uma grande obra. Está parecendo alguns cultos que eu já assisti, infelizmente, algumas igrejas que eu já visitei, e aí você vai assistir lá, vai participar do culto, aí eles tem alguém que vai dar um testemunho, a pessoa vai dar testemunho, mas tudo é em torno do que a pessoa faz, o culto é todo voltado para a pessoa. A pessoa fica dando testemunho lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Parece um culto voltado para ela mesma. Não é para cultuar a Deus. As pessoas estão ali glorificando uma pessoa, um ser humano. É por isso que tem tanta gente enganada nas igrejas. Tem tanto falso profeta dentro das igrejas. Porque a pessoa, ao invés de pregar a palavra, dar testemunho de Cristo, fica falando de si própria, só fala de si, das suas virtudes, das suas obras, mas não aponta para Jesus, não aponta para o caminho, para a verdade, para a vida. A pessoa se ufana, ou seja, aponta apenas para as suas qualidades, para as suas virtudes, buscando aplauso das pessoas, buscando apenas impressionar os ouvintes, né? Impressionar as outras pessoas, sabe? Já viu isso? A pessoa que tudo que ela faz é para impressionar as pessoas, é para chamar atenção para si próprio. Então, é a pessoa que se ufana das suas atitudes, né? A igreja de Corinto estava fazendo isso. Cada um chamando atenção para si. Havia vários grupos, partidos dentro da igreja, panelinhas, né? E havia uma disputa entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. E cada um é de um grupo. E cada um se achando melhor do que o outro. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, então o amor é diferente, né, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha só. 4, versículo 7. Veja só o que diz a palavra de Deus. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Por que se orgulhar de algo se foi Deus que deu? Por que se orgulhar de uma habilidade, da sua inteligência, das capacidades que você tem? Por que se orgulhar daquilo que você adquiriu se é Deus que te deu? Para que se orgulhar? Entenderam? Para que se ufanar disso? Ao invés de você ser humilde, ser grato a Deus e procurar ser um servo mais útil, né? Procurar realmente amar o próximo, glorificar o nome de Deus, adorar o nome do Senhor, ser mais humilde, né? Para que, né, você se exaltar? O amor, então, né, uma outra característica, né, que Paulo vai dar usando uma negativa, o amor ele não se ensoberbece, ou seja, o amor ele não é soberbo. O amor, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso. Né? Capítulo 4, né? Versículo 6 também, aqui no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, também Paulo vai dizer, irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que eles têm dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro.
Então, o que estava fazendo os coríntios se dividirem, a igreja está dividida, é que havia esse orgulho espiritual tão grande entre eles, que eles estavam se dividindo. Então, estava se criando um abismo entre um e outro. As pessoas não estavam mais conseguindo viver em comunhão por causa desse orgulho espiritual. Ao invés de eles ficarem se orgulhando dos líderes religiosos, dos líderes, né, do apóstolo, mesmo do apóstolo Paulo, né, de Apolo, por exemplo, e Paulo vai dizer assim, olha, um plantou, né, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Quem faz crescer é Deus. Um planta, outro rega, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua capacidade, dentro dos limites da fé de cada um. Então, para que se orgulhar? Para que ter esse espírito de competição, de inveja? Larga a soberba, seja mais humilde, porque o amor, ele não é soberbo. Também, no capítulo 4, eu quero ler com os irmãos aqui, capítulo 4, a partir do 17. Olha só, capítulo 4, versículo 17. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei. E logo, se o Senhor permitir, então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Há muita gente se vangloriando de terem o poder de Deus. Será que tem o poder de Deus mesmo? Como é que se manifesta o poder de Deus? A pessoa se torna mais orgulhosa? Quanto mais poder de Deus, mais orgulhosa ela é? Mais soberba ela é? Ou é o contrário? O que o Espírito Santo produz em nós, irmãos? Amor. E o amor não é soberbo. O amor não se ensoberbece. Em quarto lugar aqui, dentro dessa maneira como Paulo fala do amor, o amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não é inconveniente. Olha só que interessante. Na NVT diz que o amor não é grosseiro. Uma outra tradução também poderia ser que o amor ele não é indecoroso, ou seja, o amor então não age de forma inconveniente ou de forma grosseira ou de forma indecorosa. Aqui Paulo pode estar se referindo a atitudes imorais na área sexual. Eles estavam sendo indecorosos, inconvenientes, né? Nessa área tão importante, onde eles deveriam buscar santidade. A santidade do leito conjugal é muito importante, porque a nossa sexualidade ela foi feita para ser satisfeita apenas no matrimônio. É somente no matrimônio que a nossa sexualidade é plenamente realizada dentro dos planos e propósitos de Deus. É ali que deve se buscar esse prazer, essa alegria, somente ali, né? No matrimônio, onde há uma entrega mútua entre um homem e uma mulher que tenham feito um pacto, uma aliança de casamento. Entre os coríntios havia coisas indecorosas acontecendo. Eles não estavam mais se importando com quem estava vivendo em pecado. Eles estavam até achando graça. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas não tem importância fulano fazer. Sabe? Havia uma pessoa dentro da igreja que estava tendo uma relação com a madrasta, a esposa do próprio pai. Então não se porta de forma indecorosa ou indecente, né? Sendo inconveniente. Inconveniente. Né? Então, amados, o que o amor faz? O amor não é assim, né?
Então, o amor vai fazer o quê? O amor olha para as pessoas, né? Olha para as pessoas e não age de forma indecorosa. O amor olha as pessoas com respeito, com bondade, né? Com descendência, com honra, com pureza. Eu não vou olhar para uma mulher e começar a imaginar alguma coisa indecorosa com ela, né? Imoral, indecente, porque isso vai afetar o meu comportamento, a maneira como eu vou lidar com as pessoas. Mas quando eu olhar para as pessoas, né, como homem, olhando para minhas irmãs em Cristo, eu vou honrar as minhas irmãs em Cristo. Eu devo honrá-las. Eu devo ter um olhar, né, em que eu honre elas, né, em que eu trate com respeito, eu trate com bondade. Eu preciso ter um olhar, né, olhar com pureza. E isso só é possível, amados. Só é possível vencer a nossa tendência carnal, pecaminosa, né? Só é possível vencer quando o fruto do Espírito, que é o amor, vence dentro de nós. Quando nós estamos mais próximos de Deus, em comunhão com Deus, e dessa forma, praticando a palavra de Deus, nós começamos a agir com amor. Tomamos uma decisão, porque tem que ser um ato, uma decisão da vontade. Eu decido fazer aquilo que é correto. E o Espírito Santo nos capacita, nos dá o poder para agir, né, com decência. É ser uma pessoa decente, não indecorosa, não inconveniente, né? Colocando, sabe, criando situações em que as pessoas ficam desconfortáveis. Tem muita gente, né? Às vezes tem pessoas na igreja, até pela sua maneira de vestir, tanto homem quanto mulheres, se vestem de forma tão indecente que produzem um ambiente ruim dentro da igreja. Porque são indecentes demais e criam um clima ruim dentro da igreja. Porque são indecorosas, não tem decoro. São inconvenientes no linguajar, a maneira de falar. Um falar lascivo, né, com piadas sujas, piadas imorais. Tem pessoas que são muito inconvenientes, estão dentro das igrejas, precisam se converter. Preciso de conversão, preciso demonstrar verdadeiro amor. O amor não age inconveniente, de forma inconveniente. O amor, então, né, Paulo vai continuar dizendo, de forma negativa, né? O amor não procura os seus interesses. Não busca os próprios interesses. Isso significa que o amor não é egoísta. Não age de forma egoísta. Isso diz tudo. O amor não é egoísta. Por esse motivo, que a pessoa que está agindo com amor, ele vai vencer, né, a raiz do pecado. E ela vai começar a agir de forma santa. O seu comportamento é diferente. Por quê? Porque ele não faz buscando os seus próprios interesses. Né? Não faz buscando os seus próprios interesses. E sim aquilo que é do outro. Não os seus próprios interesses, mas o que é do interesse do outro, irmão. Ou seja, tudo que eu fizer, mesmo que eu deseje coisas para mim, e não é errado buscar coisas boas para si próprio, não é errado. Mas o amor não age apenas em interesse próprio, apenas em interesse próprio. Tem pessoas que fazem bondade para o outro, mas com a motivação errada. Ó, eu vou fazer uma coisa boa para a pessoa, mas no fundo eu estou preocupado é comigo. Eu estou querendo algo em troca. Ou seja, tem pessoas que não fazem coisas boas por amor. Ele faz coisas boas buscando algo em troca, buscando barganhar, fazendo barganha. Até mesmo diante de Deus. Tem gente que faz a obra de Deus, né, para enriquecer, buscando benefício próprio, apenas para se beneficiar. Então, a pessoa que ama e faz o bem para o outro, ela não está ali em busca dos seus próprios interesses pessoais.
ela está preocupada com o interesse do outro e com o benefício do outro. Lá em 1 Coríntios 10, 24, capítulo 10, versículo 24, olha o que diz aqui. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Olha só que desafio, hein? Não se preocupe com o seu próprio bem, com o seu próprio benefício, mas busque beneficiar a vida dos outros. Se preocupe com o bem dos outros, não com o seu próprio bem. Difícil, não é? Complicado, né? Tem que negar a si próprio. Tem que haver renúncia. Porque nós somos, irmãos, naturalmente, nós somos muito egoístas. Nós precisamos vencer o nosso egoísmo. E buscar os interesses do outro, do próximo. O amor, então, amados, nós estamos chegando aqui no final, né? O amor não se exaspera. O amor não se exaspera. Versículo 5, não é? Olha só, versículo 5. Aqui na NVT vai dizer o quê? Não é irritável. Ou seja, literalmente, o que significa, né, essa atitude aqui ruim, né, que Paulo descreve? Que o amor não faz, que o amor não pratica, né? O amor não, né, o amor não se exaspera. Significa a pessoa que se deixa levar por tudo de ruim que acontece. Ela se deixa levar pelas atitudes dos outros e ela fica irritada por qualquer coisa que os outros estão fazendo. Então tem pessoas que não conseguem ficar tranquilas ou ter paz no coração, não conseguem lidar com os problemas, porque ela vê qualquer atitude na igreja, qualquer comportamento que ela não gosta, ou que para ela não é bom, ela fica irritada com tudo. Né? Na minha terra, eles falam assim, tem pessoa que é espinhenta. Você conhece pessoa que é espinhenta? Tem pessoas que qualquer coisinha que acontece, se você falar num tom assim com ela, às vezes você nem tem intenção de fazer nada de errado, mas você fala num tom assim que a pessoa não gosta. Ou então o que a pessoa não gosta de ouvir, você fala com ela, a pessoa fica irritada por qualquer coisa, a pessoa se exaspera por qualquer coisa, por qualquer motivo. Ou seja, ela se deixa provocar por qualquer coisa. Fica irada, fica indignada por qualquer motivo. Qualquer motivo. Então, ela não consegue ser paciente, sabe? Ela fica irritada por qualquer motivo. E aí, o que acontece? Paulo diz que o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Ou seja, literalmente significa levar o mal em conta. Ou seja, é a pessoa que fica magoada também, né? Tem tudo a ver com a pessoa que se exaspera, pessoa que se sente provocada por qualquer motivo e aí ela fica irritada e dessa forma ela fica ressentida também. O amor não faz isso não, irmãos. O amor não fica magoado por qualquer motivo. Tem pessoas que ficam magoadas, ficam ressentidas, né? Tem pessoas que qualquer coisa que fala com ela, né? Ela não gostou, às vezes a pessoa não estava bem, ela fala uma coisa lá com ela, aí ela fica com aquilo na cabeça, ela registra aquilo, né? Na cabeça ela registra. Ó, ela tem um livrinho negro aqui, ó, sabe um livrinho, uma listinha negra? A lista negra está lá na cabeça, lá no coração. Registra tudo. Aí pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar 10 anos. Ela vai jogar na sua cara, ela vai jogar na cara da pessoa aquilo que a pessoa falou. Aí a pessoa não está nem lembrando mais aquilo, mas ela fica ressentida, né? Ela não tem amor, porque ela se ressente do mal. Ela leva em conta tudo que se fala, tudo que se diz. Por quê? Porque ela não tem amor no coração. Então,
é aquela pessoa que está o tempo todo, né, levando em conta cada palavra que se diz, né? Então, ó, você falou isso, tá? Às vezes a pessoa nem lembra mais, mas você falou. Eu não gostei não. Então a pessoa, tudo ela leva em conta tudo que se fala. E ela não para pensar que isso é bobagem. Se é uma coisa que você pode resolver ali, resolve logo. Resolve. Perdoa. Se liberte disso. Sabe? Sabe, a pessoa magoada, a pessoa que não perdoa, né? Alguém fez a seguinte comparação. A pessoa que não perdoa é igual uma pessoa que toma veneno e espera o outro morrer. Ela está tomando veneno esperando que o outro morra. Né? Eu quero que fulano morra. Fulano vai acontecer uma coisa ruim com a pessoa. É a pessoa que não perdoa. É como tomar veneno esperando que a outra pessoa que morra. Ou seja, quem está morrendo é quem não perdoa. Ou seja, é a pessoa que se ressente do mal. Ela leva todo o mal em conta. Fica magoado facilmente. O amor, amados, o verdadeiro amor, não fica o tempo todo imaginando intenções más do coração das outras pessoas, das atitudes, das palavras que as outras pessoas dizem. Tem pessoas que ficam o tempo todo só imaginando coisa ruim da vida dos outros. Então tudo que a pessoa fala, ela pensa assim, ela está falando isso porque ela tá querendo levar vantagem. Então tudo que a pessoa diz, tudo que ela ouve dos outros, ela sempre imagina uma intenção má do coração. Ela fica julgando o coração, as intenções dos outros. É a pessoa que leva, a pessoa que se ressente do mal é assim. 1 Coríntios 3:3. Primeira carta aos Coríntios 3, versículo 3. Olha, a atitude, né, dos crentes lá de Corinto. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então é dessa forma que a pessoa age. Porque ela se ressente do mal e fica o tempo todo imaginando intenções erradas do outro, registrando tudo que se fala, tudo que se diz, para jogar na cara do outro. E dessa forma a pessoa não consegue ter paz no coração, não consegue amar ninguém. Porque ela age de forma carnal, de acordo com a natureza, né, pecaminosa do coração humano. Né? Não se alegra com injustiça. Nós vamos terminar por aqui. Depois nós vamos falar, né, no próximo estudo o que o amor faz. O amor, qual é a atitude do amor, né? Então, para terminar, o amor não se alegra com o erro, com o mal, com a maldade. O amor não se alegra com a falta da verdade. Ou seja, o amor não se alegra com a injustiça. A falta de amor, amados, leva as pessoas a assistirem o erro dos outros e lá no coração se sentir alegres com tudo de ruim que está acontecendo na vida de outras pessoas. A maneira como a igreja tratava os pecados da igreja, muita gente estava achando graça, muita gente estava se alegrando. Olha, ainda bem que não é comigo. É com o outro que está acontecendo, ainda bem que não é comigo. E aí dá aquela sensação, né, de prazer, porque não sou eu, é com o outro. Mas o amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. E não com as coisas erradas, com as coisas imorais. E aí, amados, nem sempre precisamos nos alegrar. Às vezes, a verdadeira espiritualidade se manifesta na tristeza, mas uma tristeza que leva a uma mudança de vida. Não é uma tristeza que nos afasta de Deus, mas é uma tristeza
de um profundo reconhecimento da nossa indignidade, do quanto precisamos crescer e melhorar. A tristeza que leva ao arrependimento, que leva à conversão, né? A nos aproximarmos mais de Deus, a reconhecer o nosso fracasso espiritual, de que a nossa vida não está muito bem, que nós não devemos buscar estar satisfeitos com a gente mesmo, mas estarmos mais próximos de Deus e alegres e contentes com tudo que Cristo é para nós. Que o fundamento da nossa vida é Jesus Cristo, e não a nossa força, a nossa capacidade humana. Tiago vai dizer o quê? Lá no capítulo 4, Tiago capítulo 4, nós vamos terminar por aqui, né, irmãos, como eu falei. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, a partir do versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso. Nem sempre devemos nos alegrar. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Às vezes é momento de chorar, porque a vida que nós estamos levando não está agradando a Deus. Nós não estamos demonstrando o amor que devemos demonstrar. E aí, nesse momento, é hora de chorar, para que nós possamos nos aproximar de Deus e ter uma vida transformada. E que o Espírito Santo nos toque, né, nos encha e mostre aonde estamos errando, o que temos feito de errado. Ou seja, é necessário fazer uma autoanálise, um autoexame da nossa vida espiritual. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Às vezes a nossa alegria não vem da comunhão de Deus. A nossa alegria é uma alegria carnal, mundana. Nós estamos nos alegrando em situações que nós deveríamos chorar, contando e falando até piadas do erro dos outros, né? Rindo, né? De situações de irmãos, né? Que estão dando mau testemunho. Problemas da igreja, nós estamos achando graça de alguns problemas. Situações que nós deveríamos estar juntos, orando, chorando juntos, buscando um avivamento espiritual. Amados, o que é o amor? No próximo estudo, nós vamos continuar falando mais das características do verdadeiro amor cristão. Que Deus em Cristo, né, complete essa palavra, né, em nossas vidas. No próximo estudo, o que o amor faz e o amor que permanece. O que o amor faz, né, e o amor que permanece. O amor vai permanecer. Os dons vão acabar, mas o amor vai continuar. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa, né, continuar aplicando, né, essa verdade, nos iluminando o entendimento para vivermos o amor cristão. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue aplicando em nossas vidas, em nossos corações. Queremos, ó Pai, agora agradecer pela vida do Samuel, completou mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe essa criança com graça e sabedoria, que ele cresça diante de Deus, diante do Senhor e diante dos homens, ó Pai, com graça e sabedoria e com inteligência, ó Pai, e em estatura também. Abençoe, Deus, a vida da nossa irmã Cristina, recupere a sua saúde. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue abrindo portas, que nada falte à tua serva, que ela possa ver, ó Deus, a mão do Senhor agindo no coração dela, dando paz, dando conforto, consolo, que vem da parte do Senhor. Abençoe, Pai, que tudo possa correr bem, que a cirurgia ainda possa ser marcada, que a cirurgia, ó Deus, possa acontecer, ó Deus, da maneira como o Senhor deseja, de acordo com a tua vontade, que as mãos dos profissionais, dos médicos, possam ser guiadas pelo teu Espírito,
Que o Senhor abençoe muitíssimo, ó Pai, e toque o coração de cada membro da igreja a continuar ajudando aqueles que também necessitam, todos aqueles que realmente necessitam. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que